Infelizmente, por causa do pecado que entrou neste mundo, tem muitas famílias que se prestam ao papel de ser maldição ou pedra de tropeço na vida de outras famílias. Famílias que falam mal umas das outras, famílias que têm inveja umas das outras, famílias que torcem pelo fracasso de outras e por aí vai. Porém, as famílias que pertencem à grande família de Deus não devem se prestar a estas atitudes. Não é isso que o Senhor requer da nossa família. O desejo de Deus é que a minha e a sua família sejam bênçãos na vida de outras famílias. Quando o Senhor falou a Abrão, ele lhe disse: "Sê tu uma bênção." Gênesis 12, verso 2. Deus chamou Abrão para sair da sua terra, da sua parentela, a fim de que ele, juntamente com a sua família, fossem uma bênção na vida de outras famílias, numa terra que Deus lhe mostraria. Abraão, pela fé, obedeceu e foi como Deus havia ordenado. Em Gênesis 23, nos fala sobre a morte de Sara, esposa de Abraão. Este servo de Deus estava numa terra estranha e precisava de um lugar para sepultar a sua esposa. E ali, naquela terra estranha, Abraão encontrou o favor do povo. No versículo 6 do capítulo 23, os filhos de Et disseram a Abraão: "Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morte. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para sepultares a tua morte." Mas por que Abraão encontrou o favor destas pessoas? Certamente, porque ele era uma bênção juntamente com a sua família no meio deles. Por isso, ele foi visto como príncipe de Deus. Tornou-se um homem honrado e respeitado, mesmo em terra estranha. No relato de Gênesis, nós podemos perceber algumas maneiras pelas quais Abraão abençoou algumas famílias. Em Gênesis 14, nos fala sobre uma guerra de 4 reis contra 5. Nesta guerra, o sobrinho de Abraão, Ló, e o povo da região onde ele morava foram levados cativos. Ao saber disso, Abraão saiu com os seus homens para livrar o seu sobrinho e o povo das mãos do inimigo. Diz-nos o texto que Abraão feriu os adversários e trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Ou seja, Abraão foi uma bênção na vida daquelas famílias, servindo-as. Ele viu a necessidade e atendeu. Ele se colocou à disposição juntamente com o que ele tinha para servir aquelas famílias que estavam em apuros. É assim que a nossa família também pode ser uma bênção na vida de outras famílias, servindo-as. Deus nos chama para servirmos uns aos outros e não para ficarmos de braços cruzados. Precisamos atender às necessidades dos santos. Precisamos servir ao próximo. Portanto, coloque-se à disposição juntamente com a sua família e com o que vocês têm para servir a outras. Uma segunda maneira pela qual Abraão foi bênção na vida de outras famílias está em Gênesis capítulo 18, verso 22 ao 33. Neste texto, Abraão intercede para que Deus não destrua Sodoma e Gomorra, caso ele encontrasse ali alguns justos. Abraão persevera na oração e suplica a Deus em favor daquelas famílias, daquelas pessoas. A oração é também uma forma para abençoarmos as famílias que estão ao nosso redor. Ao invés de querer o fracasso ou a destruição delas, ore por elas. Peça a Deus que use de misericórdia. Peça para que Deus lhes traga arrependimento, se for o caso. Ore para que o Senhor graciosamente atenda às necessidades das famílias que Ele tem colocado na vida da sua família. Por último, Abraão foi bênção, fazendo o nome de Deus conhecido entre aquelas famílias.
As palavras dos filhos de Et nos mostram isso. Tu és príncipe de Deus entre nós. A forma como Abraão se portou no meio daquelas pessoas trouxe glória ao nome de Deus. Se para eles Abraão era príncipe, Deus certamente era rei. Abraão e sua família viveram dignamente ali, e ali manifestaram o nome de Deus. A nossa família também deve viver neste mundo de modo digno, refletindo o caráter santo do Senhor. Devemos manifestar por meio da nossa vida, das nossas palavras, das nossas atitudes, o nome do nosso Deus, o nome do nosso Senhor, a fim de que as famílias que ainda não o conhecem possam conhecê-lo e serem salvas por ele. Desta forma, a minha e a sua família também será uma bênção. Que o Senhor graciosamente abençoe a todos vocês. Eu sou o pastor Agostinho, casado com a irmã Raquel, e atualmente pastoreamos a Igreja Batista Regular em Russas. Em Cristo Jesus, dedicamos este devocional para as famílias da Igreja Batista Regular em Icó.